Você já parou para pensar que aquele mingau de aveia, que sempre nos disseram ser o auge da saúde e do bem-estar, especialmente depois de uma certa idade, pode estar, na verdade, escondendo um segredo que danifica silenciosamente o seu intestino? É uma surpresa, não é muitos de nós, ao chegarmos à maturidade, com mais de 60 anos. Começamos a sentir coisas que antes não sentíamos, um inchaço persistente. Aquela sensação de peso depois de comer. Gases que parecem não ter fim. Ou até mesmo um cansaço inexplicável que nos acompanha ao longo do dia. Às vezes, esses desconfortos nos levam a pensar que é apenas a idade chegando, ou que nosso corpo está enfraquecendo. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte significativa desses problemas pode não ser a aveia em si, que é uma fibra fantástica, mas sim o que você decide misturar com ela? Sim, é verdade, certos alimentos, quando combinados com a aveia, podem criar uma tempestade perfeita no seu sistema digestivo, sabotando toda a boa intenção. Neste vídeo, vamos desvendar quais são esses 3 alimentos que você deve evitar combinar com a sua aveia para proteger e revitalizar o seu intestino, garantindo mais conforto, energia e uma vida plena. Fique comigo até o final, porque o terceiro alimento vai realmente surpreender você. Agora, vamos mergulhar de cabeça no primeiro culpado. Aquele que talvez você adicione ao seu mingau de aveia todos os dias. Pensando que está apenas adoçando a vida, estamos falando do açúcar refinado e dos adoçantes artificiais em excesso. Pense comigo por um momento. Depois dos 60, nosso corpo funciona de uma maneira um pouco diferente. Mais sensível, mais criteriosa. Nosso sistema digestivo, em particular, já passou por muita coisa e precisa de um cuidado especial. Quando você adiciona colheradas de açúcar refinado ao seu mingau, ou opta por adoçantes artificiais, na crença de que são uma alternativa saudável e sem calorias, você está, sem querer, armando uma bomba relógio para o seu intestino. O açúcar refinado é um alimento para as bactérias ruins, que habitam nosso intestino. Pense no seu intestino como um jardim, onde existem flores e ervas daninhas. As bactérias boas são as flores, e as bactérias ruins são as ervas daninhas. O açúcar é o adubo preferido das ervas daninhas. Quanto mais açúcar você coloca, mais rápido essas bactérias indesejáveis se multiplicam, criando um desequilíbrio conhecido como disbiose. E a disbiose é a raiz de muitos problemas intestinais que sentimos: inchaço, gases, diarreia ou prisão de ventre alternadas, e até mesmo aquela névoa mental ou falta de energia que nos incomoda. O açúcar inflama o revestimento intestinal, tornando-o mais permeável, o que chamamos de intestino permeável, permitindo que partículas de alimentos e toxinas vazem para a corrente sanguínea, desencadeando respostas inflamatórias em todo o corpo. Imagine que seu intestino é uma barreira protetora. O açúcar faz furinhos nessa barreira. E os adoçantes artificiais? Esses são ainda mais traiçoeiros. Muitos estudos recentes têm mostrado que substâncias como a sucralose, o aspartame e a sacarina, que parecem inofensivas por não terem calorias, na verdade confundem e alteram a flora intestinal de forma significativa. Eles podem diminuir a diversidade de bactérias boas e favorecer o crescimento de cepas que não contribuem para nosso aço e para nossa saúde. É como se você estivesse usando um pesticida no seu jardim intestinal, que mata as flores e deixa as ervas daninhas prosperarem. O corpo não os reconhece como alimento, e isso cria uma confusão metabólica que pode levar a problemas ainda maiores do que o próprio açúcar, como resistência à insulina e até ganho de peso a longo prazo. Por incrível que pareça, a aveia, por si só, é uma fonte maravilhosa de fibras solúveis,
especialmente o beta-glucana, que é um prebiótico, ou seja, alimento para as bactérias boas. Ela ajuda a formar um gel no intestino que retarda a digestão. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e a reduzir o colesterol. Mas quando você a combina com açúcar ou adoçantes artificiais, você está colocando um freio de mão em todos esses benefícios. É como tentar correr uma maratona com pesos nos tornozelos. Então, qual é a solução? Não significa que você precise comer seu mingau de aveia sem sabor nenhum. Longe disso, a chave é substituir esses sabotadores por opções naturais e que realmente nutrem seu intestino. Em vez de açúcar refinado, experimente uma pequena quantidade de frutas frescas, mas com moderação, banana, maçã ou algumas frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes e têm um teor de açúcar natural mais amigável. Se precisar de um toque a mais de doçura, uma pitada de canela, que é anti-inflamatória e ajuda a regular o açúcar no sangue, ou um fiozinho de mel puro, mas bem pouco. Lembrando que o mel, apesar de natural, ainda é açúcar. Outra opção fantástica é o extrato de baunilha natural. Ele adiciona um aroma e sabor deliciosos sem calorias adicionadas ou impacto negativo no intestino. Imagine a diferença em vez de um mingau de aveia que causa inchaço e desconforto. Você terá um que nutre cada célula do seu intestino, que o ajuda a se sentir leve, energizado e com a mente clara. Pequenas mudanças nos nossos hábitos alimentares podem trazer resultados gigantescos, especialmente quando falamos da saúde intestinal, que é o nosso segundo cérebro. E essa é apenas a primeira das 3 combinações a serem evitadas. A próxima pode ser ainda mais surpreendente e está presente na mesa de café da manhã de muitos brasileiros. Prepare-se para repensar o seu laticínio favorito. Agora que já entendemos o perigo do açúcar e dos adoçantes artificiais em excesso, quando combinados com a aveia, vamos para o segundo alimento que, para muitos de nós, especialmente depois dos 60, pode ser um verdadeiro vilão disfarçado de amigos laticínios. E aqui me refiro principalmente ao leite de vaca e alguns de seus derivados. É quase um ritual. Não é o mingau de aveia cremoso, feito com leite quentinho, uma imagem de conforto e nutrição que nos acompanha desde a infância. Mas a verdade é que, à medida que envelhecemos, a capacidade do nosso corpo de digerir a lactose, o açúcar natural do leite, diminui drasticamente. Isso acontece porque a produção da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose, tende a cair com a idade. O resultado, para muitos, essa combinação de leite e aveia pode levar a um festival de desconforto intestinal, inchaço, abdominal, doloroso, gases embaraçosos, cólicas e até diarreia ou constipação. A lactose não digerida no intestino grosso vira alimento para bactérias fermentadoras, gerando gases e inflamação. Além da lactose, as proteínas do leite, como a caseína, também podem ser problemáticas para algumas pessoas, causando sensibilidade ou reações inflamatórias que afetam a saúde intestinal. Para quem já tem um intestino mais sensível ou com algum nível de inflamação crônica, a adição de laticínios pode ser como jogar lenha na fogueira. A aveia, com sua fibra, é ótima para o trânsito intestinal. Mas se você a mistura com algo que seu corpo tem dificuldade em processar, você está criando um congestionamento, e não uma estrada fluida. Mas não se desespere. Isso não significa que você precisa abrir mão da cremosidade do seu mingau. Existem alternativas deliciosas e muito mais gentis com o seu intestino. Pense nos leites vegetais. O leite de amêndoas, por exemplo, é leve, tem um sabor suave e é rico em vitamina E. O leite de coco,
sem açúcar. Confere uma cremosidade incrível e um toque exótico. O leite de arroz é uma opção para quem tem mais sensibilidade, ou até mesmo o leite de aveia, feito a partir da própria aveia, mas com uma digestibilidade diferente. A chave é escolher versões sem açúcar adicionado e verificar os ingredientes para evitar aditivos desnecessários. Experimente fazer seu mingau com água e um toque de um desses leites vegetais para dar cremosidade. Você pode até adicionar uma colher de sopa de sementes de chia ou linhaça ao final do cozimento para um extra de ômega 3 e fibra, sem o desconforto dos laticínios. O sabor é igualmente delicioso, e a sensação de bem-estar no seu intestino será incomparável. É sobre fazer escolhas inteligentes que apoiam o seu corpo, e não o desafiam. E agora, prepare-se, porque o terceiro alimento é o mais inesperado de todos, e ele está provavelmente na sua despensa, esperando para ser adicionado ao seu próximo café da manhã com aveia. Ele tem um nome que soa saudável, mas pode estar te enganando. Você já ouviu falar que as frutas secas são uma ótima fonte de energia e nutrientes? Certo, e elas são. Mas aqui está a reviravolta quando combinadas em grande quantidade com a aveia. Ou quando você escolhe certas frutas frescas, muito doces, sem moderação. Elas podem causar um verdadeiro alvoroço no seu intestino, especialmente o intestino maduro de alguém com mais de 60 anos. Sim, estamos falando do terceiro culpado, o excesso de frutas secas e certas frutas frescas de alto índice glicêmico. Parece contraintuitivo. Eu sei, frutas são saudáveis e elas são. Mas o problema está na quantidade e na forma. As frutas secas, como passas, tâmaras, figos e damascos, são frutas concentradas. Isso significa que, enquanto a água é removida, o açúcar natural e as fibras permanecem, porém, em uma densidade muito maior. Uma pequena porção de passas pode ter a mesma quantidade de açúcar de uma xícara inteira de uvas frescas. E é aí que mora o perigo para o seu intestino, principalmente quando combinadas com a aveia. A aveia já é rica em fibras solúveis, que fermentam no intestino, quando você adiciona uma grande quantidade de frutas secas, que também são ricas em açúcares frutose e fibras concentradas. Você cria um ambiente onde a fermentação excessiva é quase garantida, para um intestino que já é mais lento ou sensível com a idade. Isso pode levar a um aumento significativo de gases, inchaço e dor abdominal. É como colocar mais lenha numa fogueira que já está grande demais. O açúcar das frutas, em excesso, alimenta as mesmas bactérias ruins que mencionamos ao falar do açúcar refinado, desequilibrando a flora intestinal e potencialmente levando a SIBO, supercrescimento bacteriano, no intestino delgado, em pessoas suscetíveis. Mesmo com frutas frescas, é preciso moderação para quem tem sensibilidade. Frutas muito doces, como manga, uvas ou certas bananas, em grandes quantidades, podem ter um efeito similar ao das frutas secas, se o seu intestino não estiver preparado para processar tanto açúcar de uma vez. A chave é o equilíbrio e a combinação inteligente. Então, como desfrutar das frutas com a sua aveia sem prejudicar o intestino? A palavra mágica é moderação. Em vez de um punhado generoso de passas ou tâmaras, experimente apenas algumas poucas, picadas finamente, para um toque de doçura. Ou, melhor ainda, opte por frutas frescas que tenham um teor de açúcar mais baixo e sejam ricas em água e antioxidantes, como as frutas vermelhas morangos, mirtilos, framboesas, uma pequena porção de maçã picada ou um pedacinho de pera também são excelentes escolhas. Elas trazem nutrientes e doçura sem sobrecarregar o seu sistema digestivo. Pense em adicionar um punhado de nozes ou amêndoas fatiadas para gorduras saudáveis e crocância.
que também ajudam a equilibrar o açúcar no sangue. A ideia aqui não é demonizar as frutas ou a aveia, mas sim nos conscientizar de que, com a idade, a forma como combinamos nossos alimentos se torna ainda mais importante para a saúde digestiva. Um mingau de aveia bem preparado, com os acompanhamentos certos, pode ser um verdadeiro elixir para o seu intestino, oferecendo fibras que nutrem as bactérias boas e ajudam na regularidade, sem causar desconforto. Lembre-se, o objetivo é nutrir e não sobrecarregar. Essas são as 3 combinações mais comuns que podem estar sabotando seu intestino. Mas não paramos por aqui. No nosso próximo momento, vamos juntar tudo o que aprendemos e te dar um caminho claro para uma digestão mais feliz e uma vida com mais vitalidade. Chegamos ao ponto crucial do nosso bate-papo, onde reunimos todas essas informações valiosas. Vimos que o adorado mingau de aveia, essa base tão nutritiva para muitos de nós, especialmente na maturidade, pode se tornar um desafio para o nosso intestino quando combinado com certos alimentos. Aprendemos que o açúcar refinado e os adoçantes artificiais em excesso são verdadeiros sabotadores, alimentando as bactérias ruins e causando inflamação. Descobrimos que os laticínios, para muitos de nós, podem ser uma fonte de desconforto devido à intolerância à lactose que se agrava com a idade. E, por fim, desvendamos o mistério das frutas secas em excesso e de certas frutas frescas muito doces, que, apesar de saudáveis, podem causar fermentação e inchaço quando combinadas de forma exagerada com a aveia. A mensagem principal aqui não é para você abandonar a aveia. Longe disso, a aveia é uma potência nutricional, rica em fibras que são essenciais para um intestino saudável, ajudando a regular o colesterol, o açúcar no sangue e promovendo a saciedade. A intenção é capacitá-lo com o conhecimento para fazer escolhas mais inteligentes e amorosas para o seu corpo, para que a aveia continue sendo sua aliada e não uma fonte de desconforto. Lembre-se, pequenas mudanças na nossa rotina alimentar podem fazer uma diferença monumental na nossa qualidade de vida. Às vezes, aquilo que fazemos por hábito, sem questionar, pode ser a chave para desvendar por que nos sentimos da forma que nos sentimos. Substituir o açúcar por uma pitada de canela. Escolher leites vegetais sem açúcar em vez do leite de vaca. E optar por frutas frescas de baixo teor de açúcar ou apenas algumas poucas frutas secas picadas. Essas são as pequenas grandes decisões que podem transformar seu dia a dia. Imagine-se acordando de manhã, preparando seu mingau de aveia, mas agora com uma nova consciência. Você adiciona uma maçã ralada, um toque de nozes picadas, talvez um fiozinho de mel puro e um leite de amêndoas cremoso. Você come. E em vez de sentir inchaço ou gases, você sente uma leveza, uma energia que dura a manhã toda. Seu intestino funciona como um relógio. Sua mente está mais clara. E você se sente mais disposto para aproveitar o dia. Isso não é apenas sobre digestão. É sobre bem-estar integral. Sobre ter a energia para brincar com os netos, para praticar seu hobby, para desfrutar da vida que você construiu. É importante ressaltar que cada corpo é único. O que funciona maravilhosamente para um pode não ser o ideal para outro. Por isso, ouça seu corpo. Ele é o seu melhor guia. Comece com uma mudança de cada vez. Observe como você se sente. Registre suas percepções. Você pode se surpreender com o alívio e a melhoria que sentirá apenas ajustando essas combinações simples. A jornada para uma saúde intestinal melhor é um processo. E cada passo, por menor que seja, é um passo na direção certa. A saúde do nosso intestino é fundamental para a nossa saúde geral, para o nosso humor,
para a nossa energia e até mesmo para a nossa imunidade. Cuidar dele é um ato de amor próprio. Uma forma de garantir que podemos desfrutar de nossos anos dourados com a vitalidade e o conforto que merecemos. Não se limite a aceitar o desconforto como parte do envelhecimento. Muitas vezes, ele é um sinal de que algo em nossa dieta precisa de um ajuste. Eu adoraria saber a sua experiência. Você já sentiu algum desses desconfortos ao comer aveia? Ou talvez já tenha feito alguma dessas substituições e sentiu a diferença? Compartilhe suas histórias e dicas nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para começar a cuidar melhor do próprio intestino. É por meio da troca de conhecimentos e experiências que construímos uma comunidade mais forte e saudável. Se este vídeo trouxe luz e valor para você, se ele te fez pensar de uma nova forma sobre o que você come no café da manhã, por favor, deixe seu gostei. Seu apoio significa muito para mim e me ajuda a continuar produzindo conteúdo que pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas. E claro, se você ainda não é parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde exploramos mais segredos e dicas para viver uma vida plena e vibrante em todas as idades. Lembre-se sempre, sua saúde é seu maior bem. Invista nela com sabedoria, com carinho e com a certeza de que viver o seu melhor não tem idade para acontecer. Viva sua melhor vida em todas as idades.